todo mundo falando em geração Z, inclusive a gente que já dedicou alguns episódios a eles, mas hoje a gente está se preparando para começar a falar da geração Alpha, que nasceu entre 2010 ou vai nascer até o início de 2024. Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. E por mais que seja proibido fazer pesquisa com menor de idade, a gente já consegue mapear muito dos hábitos e comportamento por meio de como eles navegam pelos aplicativos e pelas redes sociais, né? E é disso que a gente vai falar hoje, de hiperconectividade entre crianças e como isso está até mudando o cérebro delas. E dos adultos também, porque a gente aprende muito deles através dos pais, né? E, gente, ficar de olho, na medida do possível, nos comportamentos dos alfas é imprescindível para vocês, marcas, que planejam as suas estratégias de médio e longo prazo, porque eles serão os consumidores de amanhã e um amanhã bem próximo, né? Esse é o Tchau Bela, podcast sobre as últimas tendências de beleza, saúde e bem-estar, apresentado por mim, Isa Deson, especialista em tendência, e Vânia Goy, minha parceira de bancada e jornalista de beleza e bem-estar. Então vamos falar desse assunto da semana, que é saúde mental e essa nova geração que já consome, né, digitalmente. A jornalista Ashley Fell publicou um artigo no site da rádio australiana Hope Generation chamado Alfas estão se tornando os adolescentes, dizendo que essa geração provavelmente enfrentará desafios como saúde mental, cyberbullying, desinformação, alô fake news, e polarização. Até aí nada muito surpreendente, porque é o que a gente lida na nossa vida, né, no dia a dia hoje. Pois é, então o que é tão interessante dessa geração? Ela é a primeira a ser completamente digital, num outro patamar da geração Z, que nasceu sim com internet, mas ainda discada, com dispositivos, mas muito mais plataformas do que dispositivos, ou seja, quando os alfas nasceram, os smartphones já estavam pulverizados, já que no ano de 2021, 50% da população mundial já tinha um smartphone na mão, só para ter ideia. O que influi também no tanto de tempo que a gente passa em frente às telas, né? Já que a tela anda com a gente, né, por aí. E a educação dos alfas foi marcada por quase 2 anos de lockdown, EAD e falta de socialização, né? O que pode explicar números como este do Morning Consult, que mostra que 54% das crianças americanas têm seus próprios tablets, segundo uma matéria de março deste ano. No Brasil, 1/3 das crianças de 9 a 16 anos usam tablets, principalmente dentro de casa, como informou uma matéria publicada no Correio Brasiliense. Enquanto que a Canguru News revelou que quase 50% das crianças brasileiras usaram dispositivos eletrônicos antes dos 7 anos de idade. Dentre elas, 72% ganhou seu próprio smartphone quando completaram 10 anos. 10 anos é cedo, né? Muito cedo. Para ter o próprio celular. Não tô julgando nenhuma mãe que tá ouvindo a gente, nenhum pai, mas aqui parece muito cedo mesmo. Segundo um psicólogo e um professor americano, o Jean Twenge, as mudanças tecnológicas são o que de fato definem os comportamentos que vão mudando de geração para geração. E os Polars, ou essa geração iPad, que é como ele chama, os Alpha, estão aí desde o primeiro momento muito mais conectados do que qualquer outra geração. E agora a gente está sabendo qual é o verdadeiro impacto da hiperconectividade nas mentes jovens, entre elas aumento de ansiedade, depressão. Então, o Twenge ele espera que a sociedade possa resolver o problema de excesso de redes sociais antes dessas crianças estarem no mesmo patamar que a geração Z ou nós, millennials. E tem várias iniciativas, né, dos próprios desenvolvedores de aplicativo, né? Pois é, o TikTok, por exemplo, anunciou em março que os adolescentes seriam limitados a 1 hora por dia na plataforma. Depois disso, eles precisam inserir uma senha para continuar. O Meta também já se manifestou, primeiro porque quem tem menos de 13 anos não pode criar perfis nas plataformas. Em fevereiro desse ano, o Instagram também lançou o Faça Uma Pausa, né, que é um recurso para que as pessoas tenham mais consciência de quanto tempo passam conectadas. E aí, enfim, tem que fazer isso ser apelativo, né, para essa geração mais jovem, né?
Mas não parou por aí. Na semana passada, a Meta lançou nos Estados Unidos a Central da Família, um espaço onde os pais podem supervisionar as contas dos adolescentes nas tecnologias, configurar, utilizar recursos de supervisão parental, além de acessar informações sobre a melhor forma de conversarem com os adolescentes sobre o uso da internet através de um hub educacional. E aí a gente ficou pensando, onde é que esse povo todo do Vale do Silício, que fica criando rede social pra gente ficar viciado, coloca os filhos dele pra estudar? A maioria dos pais da região optam por matricular seus filhos em escolas de baixa tecnologia e restringem o acesso dela dentro de casa. Eles acabam estimulando que os filhos tenham contato com esse universo todo digital por meio de alguns espaços que são denominados makerspaces, criados para crianças com entre 3 e 10 anos, para elas se envolverem em recursos tecnológicos, mas de uma forma bastante controlada, segundo a gente leu numa matéria da London School of Economics. Eles reconhecem a importância de desenvolver habilidades digitais, então que ninguém está falando que não é para desenvolver nenhuma habilidade digital com a criança, mas eles acreditam que os makerspaces são uma forma de ajudar os filhos a cultivarem o interesse pelo mundo digital, a saírem do analfabetismo digital, porque muita gente tem acesso ao digital, mas não necessariamente é letrado no assunto, né? Mas tudo isso com o objetivo de criador e não de consumidor. Achei isso absolutamente genial. E criador aqui, a gente está falando de criador de tecnologia, não necessariamente de conteúdo, por exemplo. Então, basicamente, estão investindo numa educação que é low-tech, mas que acaba induzindo os filhos a usarem tecnologia de uma forma mais propositiva, mais criativa, né? Em vez de fazê-los ficarem em frente às telas só como consumidores ou como eles apelidaram de mindless. Sem estar presente, né? Presente sem presente. Ainda segundo essa matéria da LSI, as escolas com o sistema de ensino Waldorf, meu sonho de consumo, são as mais populares entre os pais da elite tech, justamente por serem low-tech, com baixo acesso à tecnologia. E, fora isso, eles incentivam muito o STEM. Não sei se vocês conhecem, é uma sigla em inglês que fala de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que também é muito correlacionada com essa ideia dos makerspaces, mas tem muitos cursos e escolas de férias e coisas assim que a gente pode buscar para estimular esse olhar mais programador da história. Sim, mas saindo do Vale do Silício e da elite tech global e vindo para o Brasil, as questões e as discussões são outras, né? Antes de apontar grandes diferenças, uma coisa é fato, o tempo de tela precisa ser limitado, né? Uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Ceará e pela Universidade de Harvard dá uma dimensão do prejuízo que o acesso aos celulares, smartphones e tablets nos primeiros anos de vida pode trazer. Os cientistas acompanharam 3.155 crianças cearenses de 0 a 5 anos de idade e o resultado foi que quase 70% delas foram expostas a um tempo excessivo de tela, e esse trabalho mostra que a cada hora de consumo eletrônico diminui consideravelmente a capacidade de comunicação, de resolução de problemas e de sociabilidade. A cartilha da Sociedade Brasileira de Pediatria, lançada em 2020, diz que dos 2 aos 18 anos, os pais precisam estabelecer os limites para evitar o desenvolvimento de transtornos e fobias relacionadas a esse tipo de vício. Sim, o digital chamando de vício. É vício. A dependência digital, então, só para explicar por que a gente está chamando de vício, foi em 2019, né, incluída na Classificação Internacional de Doenças pela OMS. Não é a gente que está falando, não sou só quem aí já me ouviu em palestrinha falando que o vício digital, para mim, é comparável com o vício da nicotina de alguns anos atrás, né, algumas décadas atrás. E a gente precisa lembrar, sempre que faz um recorte de Brasil, que tempo de tela, que internet de alta velocidade, tudo isso é privilégio, né? Aqui, 19% da população ainda não tem acesso à internet, segundo uma matéria da TV Brasil do ano passado. Então, é preciso ajustar, né? Todos os dados que a gente fala aqui. E os 80% que tem não significa que tem acesso para ficar o dia inteiro assistindo streaming com o filho no YouTube, só para deixar claro. Ou fazendo aula na pandemia, não tinha, né? Exato.
Essa discussão toda de jovens e redes sociais me fez lembrar de um vídeo, há algumas semanas, a Camila Alves, modelo brasileira, e o Matthew McConaughey, ator americano, deram de presente pro filho de 15 anos a possibilidade dele ter redes sociais. E eles falam no vídeo, vários dos seus amiguinhos já têm. É uma colagem de vários momentos legais dele, praticando esporte, se divertindo com os amigos e tal. E é tipo um cartão que eles desejam que ele use isso com responsabilidade, que esse ambiente não o afete emocionalmente. Acho que, claro, aí também vindo de um casal que tem uma vida muito pública, mas achei interessante isso de segurar, né? Até, enfim, eles sentirem que ele tem autonomia e clareza para lidar, né, com esse ambiente digital. O foco aqui é a higiene digital, que a gente não tem, que a gente vai ter que aprender, né? Porque a gente não pratica isso nem como tio, tia, pai, mãe, madrinha, enfim, vô, não querer vó. ensinar, né? Como é que a gente vai ensinar? Eles aprendem olhando pra gente, né? Então, muito do que se fala é isso. Você fala, não fica na rede social, e você fica na rede social o tempo todo. Então, ele aprende, né, aquela coisa de olhar pro pai e pra mãe, quero fazer o que o pai e a mãe tá fazendo. É natural, né? Mas é interessante porque eles não têm os mesmos hábitos que a gente esperava deles, tá? Não tem. Vamos ver, né, ainda. Talvez seja meio cedo, mas tem uma matéria da Forbes, de julho desse ano, falando que algumas pesquisas direcionadas ao comportamento de adolescentes mostram, por exemplo, que eles têm feito um movimento contrário ao que eles foram expostos nas redes sociais. Ou seja, essa turminha aí que tem no máximo 13 anos, apenas 12% gostam muito das redes sociais. Enquanto 50% quase prefere videogame e, obviamente, o YouTube, que é o campeão de venda, Sim. porque, afinal de contas, é o que antigamente minha mãe chamava o VHS, mas o YouTube é a babá virtual, Sim. né, gente? E o que é interessante é que um balanço geral da geração, eles gastam aproximadamente 8 minutos diários em criação de conteúdo, quando eles criam conteúdo, mas quase 1h30 todos os dias em games, que não é só game, é também canal de relacionamento e é lá que eles fazem um monte de amizades. Roblox, Animal Crossing, também, de certa forma, são redes sociais de um jeito diferente do que a gente tem como concepção. Mas para fazer uma comparação entre essa relação de gerações com as redes sociais, 25% na faixa etária mais velha da geração alfa disse que se desprenderia facilmente das redes versus 16% dos mais jovens da geração Z. Então dá para ver uma mudança já, né? Outra observação é que cada vez mais as meninas estão evitando mostrar rosto e corpo nas redes sociais. Esse é um dado confirmado pela Common Sense, depois que eles entrevistaram meninas anônimas de 12 anos. E as meninas são as mais impactadas por conteúdos prejudiciais, né? Então, como uma sociedade patriarcal, né? Porque seria diferente. Elas são tratadas de forma mais ofensiva, elas são mais expostas à violência, elas têm mais matérias que o algoritmo começa a entrar numas piras de estética, é bem complicado, né? Teve um estudo publicado em agosto desse ano pela Razorfish, que é uma agência de marketing, que diz que 75% das crianças de 8 a 10 anos já estão pensando em saúde mental, seguindo os passos da geração Z, que inauguraram uma era de mais abertura, mais diálogo e, consequentemente, mais conscientização do tema. Por isso que a gente tem que focar não só, de novo, no que você fala em casa, mas também no desenvolvimento de ferramentas digitais mesmo, né? Que ajudem a desenvolver habilidades, aprendizagem, porque a tecnologia é muito valiosa para a educação, mas precisa dar uma equilibrada aí, né? Teve um artigo que foi publicado esse ano, em maio, no perfil de LinkedIn da Rebecca Glensker, que é uma coach de carreiras, que chama Inside the Gen Alpha Mind, dentro da mente da criança, né, da geração alfa, que aponta que, embora alguns especialistas acreditam que a tecnologia esteja mudando a mente dos jovens, a extensão total do impacto não está clara. A gente não tem métrica, a gente que gosta de dados não tem dados. Muito jovens, né? O fato é que, vamos falar de uma coisa boa, né? Na conectividade vem também um mundo mais colaborativo. Então, a geração alfa já vem com essa programação interna. E o que a gente tem visto como solução para essa hiperconexão, hiperconectividade e tal, é que a gente estimule mais interações físicas, então socialização presencial, vamos dizer assim, e mais relações
e transgeracionais, né? Dentro e fora da geração deles, para que eles possam ter mais contato com outras formas, inclusive de absorver tecnologia. Tem uma coisa do quanto outras gerações servem de apoio para cuidar de crianças mesmo, especialmente quando a gente pensa no Brasil, mas também tem muita gente testando jeitos de colocá-las em contato sem esse negócio de ser cringe. Tem no Japão, por exemplo, clínicas de velhinhos que levam crianças para que eles convivam juntos e criem laços e aprendam uns com os outros no dia a dia, né? Vai ser muito interessante ver como é que daqui a alguns anos os alfas vão interagir no mercado de trabalho, né? Eu acho que isso é uma das coisas que já aponta dessas relações transgeracionais. Ainda mais com a longevidade, a gente vai viver mais, né? Então, se as empresas forem espertas, elas vão saber aproveitar esse convívio inédito entre as gerações. E pensar em regulamentação, né? Cenas dos próximos capítulos. É isso. Bom, gente, obrigada por quem ficou até aqui. Esse episódio foi gravado nos estúdios do Iguatemi, nosso apoiador master. A gente está vestindo Gallerist, com pesquisa da Larissa Nara e do Felipe Stoffa. O nosso roteiro é da Catrina Carta Kovarik, a trilha do Alex Batista, as artes são da Núbia Lima, a produção é da agência On The Nose e da Space House. E semana que vem tem mais, então ativa as notificações. Até lá! Tchau, Bela!